Bem-vindo ao nosso curso de PHP e MySQL. Nesse curso, a gente vai ver como deixar de fazer uma página fixa e passar a fazer uma página dinâmica, uma página que reage de acordo com o que o usuário faz. Por exemplo, sabe o site da Amazon ou um site de loja de venda qualquer na internet? Nesses sites você consegue adicionar, procurar produtos, colocar eles no seu carrinho, alterar, deletar. Você consegue fazer vários tipos de coisas com objetos que você coloca do outro lado, no servidor. Quando você desliga a sua máquina e liga de novo, está tudo lá no servidor, tudo na internet. E é isso que a gente vai fazer, um site, um sistema capaz de armazenar produtos. E esses produtos vão ficar no servidor lá na internet. E para isso, a gente vai passar pela parte de adicionar produto, remover produto, listar produto, adicionar categoria, fazer diversas coisas nesse nosso sistema que simula uma loja. Agora, o que a gente vai aprender no meio do caminho? Diversas características fundamentais da web. Quais são os fundamentos da web? Como funciona esse processo de ter um servidor e um cliente um distante do outro e vários clientes acessando esse servidor? A gente vai ver tudo isso durante esse curso aqui no Alura. Vamos começar? Então, para isso, vamos dar uma olhada aqui no XAMPP, que a gente já instalou. Se você ainda não instalou o PHP MySQL e o Apache, você pode dar uma olhada no vídeo que vai estar linkado no primeiro exercício. Não se preocupa. Então, agora que está instalado, a gente vai o quê? Conferir criando uma primeira página. No diretório que a gente cria as nossas páginas, eu vou criar um diretório chamado loja, que vai ser o nosso sistema. Agora, eu vou abrir esse diretório dentro de um editor de texto. Por quê? Porque eu quero criar páginas lá dentro. A minha primeira página vai se chamar index.php. E nessa página, vou colocar um conteúdo bem simples, um bem-vindo. Vou colocar como um header para ficar bonitinho, H1. Vamos testar? Então eu entro em localhost /loja e ele já mostra para mim. Vamos testar? Então eu entro em localhost /loja /index.php. Acessei e ele mostrou a mensagem para mim. Maravilha! O que aconteceu aqui? Eu fui para o meu servidor, fiz uma requisição com essa URI, localhost loja index.php, e ele devolveu uma resposta para mim. Qual foi a resposta que ele devolveu? Clica da direita, View Page Source. Foi essa a resposta que ele devolveu para mim. Perfeito! E se eu acessar somente /loja /, a gente está fazendo de novo uma requisição para o servidor, só que o servidor é um pouco inteligente. Ele fala, se isso daqui é um diretório e tem um arquivo chamado index.php, então mostra o conteúdo desse index.php para o meu usuário final. E aí ele mostra o index.php para a gente. Então, nos dois casos, eu consigo verificar o que está acontecendo vindo aqui no Chrome, no menu View, Developer Tools. E aí eu escolho Network. Outros navegadores também têm essa aba de Network. Firebug, Internet Explorer, etc. Então aqui no Network eu vou atualizar a página com index.php. Repare que ele fala, eu fiz uma requisição, o resultado foi 200. Ok. E essa requisição foi uma requisição que foi belezinha para localhost loja index.php. E se eu fizer agora sem isso daqui? E repara que se eu fizer a mesma requisição agora sem o index.php, ele faz a requisição e o servidor é esperto o suficiente para falar, olha, tá aqui o index.php, mesmo sem você falar o nome do index.php. Então o que a gente vai fazer agora? Eu quero criar uma página que adiciona um produto. Então vamos criar. Eu vou criar aqui um arquivo chamado adiciona produto PHP. E ele tem que receber tanto o nome quanto o preço do produto para poder salvar. Então eu vou falar aqui, olha, HTML, produto adicionado com sucesso. E aqui eu vou colocar o nome do produto. Vamos testar? Se eu acessar diretamente aqui, adiciona produto PHP, eu posso colocar aqui o nome igual a, por exemplo, um carro. E o preço igual a 5.000. Então eu passo parâmetros para a minha página quando eu faço uma requisição através do ponto de interrogação e do e-comercial. Passei o carro como nome e o preço de 5.000. E ele imprimiu o produto nome adicionado com sucesso. Eu quero imprimir a palavra carro aqui. Dá para fazer isso? Vamos ver. Eu venho aqui na minha página e eu falo, olha, eu queria ter uma variável carro, que é o valor, o parâmetro que me foi enviado. Vamos abrir código PHP? Vamos abrir código PHP. Eu vou declarar uma variável nome, e essa variável nome tem o valor que foi enviado no parâmetro nome. Então, o parâmetro nome é o que veio aqui no nosso
request, na requisição, carro. E o preço, o parâmetro preço, é a variável preço, é o valor do parâmetro preço. Ponto e vírgula para separar as linhas. E aqui eu quero imprimir o nome desse produto. Então, PHP, eco, o nome. Quando eu tenho só uma instrução de PHP, o ponto e vírgula é opcional. Eu vou deixar para deixar mais claro. Vamos ver o resultado? Atualizo a página. Olha lá, produto carro adicionado com sucesso. Então eu consigo ler os parâmetros. Vamos ver o preço? Vírgula, o preço. PHP, eco, o preço. Vamos ver como é que funciona? Atualizo, está lá o preço. Maravilha. Só que quando eu quero só mostrar uma informaçãozinha, eu posso fazer isso de uma maneira um pouquinho mais simples. É só usar o igual. Então, igual aqui e igual aqui. Atualizo e eu tenho o mesmo resultado. Maravilha, consegui ler esses valores. O que eu queria agora é ter um formulário para enviar esses valores. Vamos criar um arquivo chamado produto formulário PHP. O que ele vai ter? Vai ter um formulário, cara. Vamos embora fazer esse formulário. Form. O formulário vai ter um nome, input type text. O name dele é nome, afinal, a variável que eu quero enviar para o meu servidor, o parâmetro que eu quero enviar para o meu servidor é nome. Beleza, que mais? Quebra uma linha. Depois eu quero ter o preço, ele é um input type number, name igual a preço, e quebra de linha também. Depois eu quero ter o quê? Um botão de enviar, input type igual a submit, e o valor dele é cadastrar. Salvei o arquivo. Vamos acessar esse formulário? Barra produto formulário PHP. Olha o formulário aqui que bonitinho. Está lá um formulário. Se eu digitar alguma coisa, como por exemplo o carro de 10 mil reais, eu dou Enter, ele envia. Mas ele enviou para ele mesmo, olha. Ele enviou para a própria página. Eu queria enviar para outra página. Para a página, adiciona produto PHP. Então vamos lá no nosso formulário, vamos falar que a ação dele é ir para a página, adiciona produto PHP. Salvei. Vamos atualizar? Atualizei aqui o meu formulário. Digito agora o carro, que custa 50 mil, e cadastro. Produto carro, 50 mil. Isso é, o meu formulário permite que quando eu clique no botão cadastrar, ele faça uma outra requisição para o meu servidor. Então, quando eu acesso produto formulário, eu fiz uma requisição e ele devolveu o formulário. Quando eu preencho o formulário, eu faço uma segunda requisição e devolvo um resultado. Toda vez que a gente faz alguma coisa na internet, a gente está trabalhando com requisições e respostas do nosso servidor. Belezinha? Tá tudo bem até agora. Só que eu queria colocar uma página um pouquinho mais bonita, né? Tá muito feia. Vamos fazer uma página mais bonita? Para isso a gente vai usar uma bibliotecazinha com um padrão de CSS que já ajuda bastante o nosso design. O nome dele é o Bootstrap. Para baixar o Bootstrap, a gente vai clicar em Download Bootstrap. Que mais? Agora que a gente baixou, eu vou entrar aqui nos meus downloads e vou descompactar ele. Descompactei, ele tem 3 diretórios, CSS para deixar bonito, fonte para deixar bonito e JS para deixar bonito, se você quiser usar alguns recursos de JavaScript. A gente vai usar principalmente o CSS e a fonte que ele utilizar. O JavaScript a gente não vai utilizar, mas tudo bem, vou copiar os 3 aqui. Então, na nossa página principal, vamos usar o Bootstrap. Como é que a gente faz para usar o Bootstrap? Vamos colocar aqui o head. No head eu vou colocar um título para minha página, minha loja. Coloquei o título. Vou colocar aqui também que a minha página está usando caracteres UTF-8 para eu não me preocupar com os acentos. E vou colocar agora um link para o CSS href. No diretório CSS vai ter o tal de bootstrap.css. E o tipo dele é Style Sheet, para deixar as coisas mais bonitas. Tudo bem? Eu vou colocar mais um CSS que vai ser o nosso CSS. CSS, loja CSS. Perfeito. Agora o que eu tenho que fazer aqui no meu body? Estou deixando as coisas já mais redondas. Dentro desse body, eu não vou deixar esse H1 voando no meio do nada. Eu vou colocar um div. Esse div é um div que vai ter o nosso conteúdo. Ele vai ser um div que tem o conteúdo nosso. Ele é um container. Esse é o div que vai ter o container
nosso conteúdo principal. Já que ele vai ter o conteúdo principal, eu vou colocar uma classe aqui principal, só para a gente poder configurar algumas coisinhas que a gente queira nesse conteúdo. A classe container é uma classe que vem do Bootstrap, do CSS do Bootstrap, não preciso me preocupar. O principal não, o principal é meu. Vamos criar o nosso loja CSS? Aqui dentro, vou criar um arquivo new file, loja CSS. Dentro desse arquivo, eu vou colocar o quê? Eu vou falar que o nosso body vai ter um padding ali em cima de 50 pixels. 50 pixelzinhos de espaço nos elementos do nosso body. O que mais? Agora, o nosso carinha, que tem a classe principal, vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ter uma margem de 40 pixels em cima e embaixo, e ele vai ter uma margem de 15 pixels nos dois lados, esquerda e direita. Além disso, eu vou querer que ele fique com o texto centralizado. Essa é a diferença. Então, a gente vai ter esse texto centralizado. Vamos ver qual foi o resultado? A gente volta para o navegador e atualiza a nossa página index.php. Vamos lá no index.php. Um bem mais bonito, uma fontezinha mais elegante, tamanho centralizado, etc. Eu quero replicar isso agora para as outras páginas. Vou dar o copy-paste bonito. Então, copy-paste desse conteúdo aqui até o div class principal. Para nosso arquivo, adiciona produto. Vou colocar tudo isso daqui aqui e vou colocar o finzinho aqui no adiciona produto aqui na nossa última linha. Vamos ver qual foi o resultado? A gente atualiza quando a gente tenta agora acessar o nosso produto formulário. A gente cadastra um carro de 3.000 e ficou lá centralizado, mais bonitinho, etc. Mas ainda tem muito o que melhorar nesse cara. Vamos melhorar um pouquinho mais? Já que foi uma mensagem de sucesso, quero mostrar isso como um alertinha verde, uma mensagem bonitinha de sucesso. Então vou pegar esse arquivo que mostra o resultado e vou colocar isso daqui dentro de um parágrafo. E esse parágrafo eu vou colocar na classe alerta success. Vamos atualizar? Atualizo. Bonitinho. E o nosso formulário? Mesma coisa. No formulário vou querer todo esse cabeçalho e vou querer todo aquele rodapé. Tá muito copy-paste, não tá? Tá aparecendo bastante copy-paste. Aqui dentro desse formulário, vou colocar só um H1. Formulário de produto. Vamos atualizar e ver como é que ficou? Atualizou bem melhor. Mas ainda tem alguns probleminhas. Por quê? Repara que nesses meus arquivos eu tenho um monte de código copy-paste. Copy-paste sempre é ruim. Quando você tem copy-paste grande, aí sim é ruim mesmo. E ainda copiado em vários arquivos. Poxa, se eu quiser mudar uma coisinha, eu vou ter que mudar todos eles. Bem ruim isso, certo? Então o que eu vou fazer é, vou extrair tudo isso daqui que é o meu cabeçalho. Então vou extrair tudo isso e criar um arquivo chamado cabeçalho.php. Nesse arquivo cabeçalho.php, eu coloco esse conteúdo. E aqui dentro eu vou falar, olha, por favor, PHP, inclua o arquivo cabeçalho.php. Perfeito. Aqui embaixo, mesma coisa. Corto esse conteúdo, new file, rodapé, PHP. E no rodapé eu tenho esse conteúdo. Que mais? Por favor, PHP, inclua o rodapé. Vou jogar agora esse rodapé e esse cabeçalho em todos os arquivos. Então agora o cabeçalho vem aqui nesse cara, que é o resultado, e vem também no nosso formulário. O rodapé vem nesse cara, que é o resultado, e vem também no nosso formulário. Vamos testar? A gente volta para o navegador, acessa o index, maravilha. Acessa agora o formulário de produto. Vamos testar, cadastrar um produto. Vou testar, cadastrar um chocolate de R$10. Maravilha. Todos eles funcionando. Com o include, a gente conseguiu extrair o cabeçalho do rodapé. Com o PHP, a gente conseguiu ler parâmetros que foram enviados na requisição e devolver uma resposta customizada para o nosso usuário. É claro, daqui a pouco eu vou querer inserir isso daí num banco de dados e a gente vai ver como fazer isso. Repara que é importante então a gente entender o quê? O passo principal, fundamental da web, que funciona como? Toda vez que a gente digita uma URI lá em cima do nosso navegador, toda vez que a gente clica num link, toda vez que a gente envia um formulário, a gente está fazendo uma requisição, enviando uma mensagem para o nosso servidor. Esse servidor executa um programa, executa uma tarefa, decide o que vai ser feito e devolve o resultado para o nosso cliente.
No nosso caso, é o Apache interpretando o nosso código do PHP através do PHP. Mais para frente, a gente vai acessar o banco de dados e inserir esses produtos no banco de dados. Claro, está pronto? Vamos para os exercícios.